Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a Proclamação da República. A Proclamação da República no Brasil ocorreu por meio de um golpe militar, ocorrido em 15 de novembro de 1889, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. Os motivos que levaram os militares a dar um golpe, pondo fim à monarquia, e que fizeram a sociedade civil organizada aceitar a situação, podem ser encontrados em três questões que ocorreram na reta final do Segundo Reinado: a questão agrária, a questão religiosa e a questão militar. A questão agrária ocorreu quando a classe social que sustentava a monarquia, ou seja, os grandes proprietários rurais, aristocratas, latifundiários, se opuseram à abolição da escravatura. Eles exigiam indenização pela perda da mão de obra que compraram como se fosse uma mercadoria qualquer. A Lei Áurea colocou essa classe social escravocrata contra a monarquia. Eles tornaram-se republicanos de última hora. Questão religiosa. A Constituição Imperial de 1824 permitiu ao imperador intervir na Igreja Católica através de dois instrumentos, o padroado e o beneplácito. Pelo padroado, o imperador poderia escolher os membros dos cargos religiosos no Brasil. Já o beneplácito determinava que uma ordem do Papa só teria validade no Brasil se houvesse consentimento do imperador. Uma bula emitida pelo Papa Pio IX proibia que membros do clero participassem da maçonaria. Dom Pedro II não cumpriu essa ordem no Brasil, utilizando-se do beneplácito, segundo o qual as ordens do Papa só teriam validade no Brasil se o imperador concordasse. Porém, em 1872, os bispos de Olinda, Vital Maria Gonçalves de Oliveira, e Belém, Antônio de Macedo Costa, decidiram obedecer a ordem do Papa e excluir de suas paróquias membros do clero ligados à maçonaria. Como retaliação por sua atitude, os bispos foram condenados à prisão sob regime de trabalhos forçados. Apesar de ser anistiado anos depois, em 1875, graças à intervenção do Duque de Caxias, que era maçom, o episódio provocou uma crise entre o imperador e a Igreja Católica. Dessa forma, o Império perdeu um importante aliado político caso fosse ameaçado. Questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ficou mais profissional e passou a atrair cada vez mais membros das classes médias interessadas em fazer carreira militar, tornando-se oficiais. As escolas militares tornaram-se importantes. Nela vai surgir uma mentalidade positivista, defensora da ciência e do progresso. Os positivistas brasileiros tinham como lema a expressão ordem e progresso. O oficial mais destacado a defender o positivismo no Brasil foi Benjamin Constant. Com essa nova mentalidade, os militares passaram a reivindicar bons salários e promoções, fato que os políticos civis não levaram em consideração. Surge então o conflito entre os militares e os civis, que eram chamados de casacas. Em 1883, o tenente-coronel Sena Madureira se posicionou na imprensa criticando as mudanças no sistema de aposentadoria militar. Diante disso, o governo proibiu qualquer tipo de declaração política dos militares na imprensa. Sena Madureira foi punido por sua ação, mas não se intimidou. Ele participou de outro ato que contrariou o governo imperial, quando homenageou o jangadeiro cearense Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar, pelo seu heroísmo na luta contra a escravidão na província nordestina. Diante desse novo gesto, Sena Madureira foi preso e depois transferido para o Rio Grande do Sul. Em 1886, o coronel Cunha Matos fez severas críticas ao então ministro da Guerra, Alfredo Chaves. Por esse motivo, ele foi punido com uma detenção provisória. Essas retaliações do governo desagradaram os militares, inclusive o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um fiel monarquista e que se recusou a cumprir a ordem e censurar os militares quando ele governava o Rio Grande do Sul. Movimento Republicano. Em 1870, a imprensa publicou o Manifesto Republicano, elaborado por uma dissidência do Partido Liberal. Naquele instante, o movimento atingia apenas alguns grupos intelectuais. Mas, pouco depois, em 1873, foi fundado o Partido Republicano Paulista e organizada a Convenção de Tours com caráter republicano. O fato demonstrava que as ideias de mudar o regime político no Brasil se expandiam em direção ao interior de São Paulo, a província de economia mais dinâmica do país devido à produção do café. Entre as organizações que apoiaram a mudança de regime estava a maçonaria, que desejava uma adaptação do Brasil à sua ideia de progresso. Além deles estavam os grupos positivistas, seguidores das ideias do intelectual francês Auguste Comte, segundo o qual o conhecimento científico era o único conhecimento verdadeiro e que sua correta aplicação levaria ao progresso da humanidade. No Brasil, o positivismo influenciou o movimento republicano. A frase de Comte, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, foi resumido no lema Ordem e Progresso, que não por acaso foi inscrita em nossa bandeira republicana. O principal nome do positivismo no Brasil foi Benjamin Constant, que também era maçom.
Ele foi o mentor intelectual do golpe que proclamou a República no Brasil. O 15 de novembro. Marechal Deodoro era um militar monarquista, cujo interesse era apenas derrubar o chefe do gabinete imperial, cargo equivalente a primeiro-ministro, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde do Ouro Preto. O golpe estava marcado para 20 de novembro, mas foi antecipado devido a um boato que Benjamin Constant, mentor intelectual do golpe, e Marechal Deodoro da Fonseca seriam presos. Deodoro também teria a causa republicana, porque foi informado que o substituto do Visconde de Ouro Preto seria um velho adversário seu, Gaspar Silveira Martins. Baseando-se nessas informações, Deodoro atravessou o Campo de Santana e conclamou os soldados a se revoltarem contra o governo. Esses militares foram em direção ao Paço Imperial, onde o comandante responsável pela segurança, o Marechal Floriano Peixoto, aliou-se aos amotinados e deu voz de prisão ao chefe do gabinete. Quando Dom Pedro II soube do acontecido, ele pensou que o golpe era apenas para mudar o gabinete. Porém, foi surpreendido com a atitude dos republicanos, que tomaram a frente do movimento e decidiu não resistir para evitar um derramamento de sangue. Ele preferiu o exílio em Portugal do que se responsabilizar em provocar uma guerra civil. Dessa forma foi proclamada a República em terras brasileiras.